Shalom, meus irmãos, meus amigos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. E mais uma vez nós vamos nos expor à palavra do Senhor. Vamos continuar a nossa meditação no Salmo 91 e hoje a gente vai ver o versículo 5. Então, antes de continuarmos, vamos pedir ao nosso Pai que Ele fale conosco, né? Então, fecha seus olhos aí e fala assim: Pai, eu te amo. Eu te amo tanto que o meu prazer é meditar na sua palavra. Eu estou aqui hoje, Senhor, para aprender mais um pouco de ti. Eu quero conhecer o Senhor mais e mais. E eu clamo a ti agora, que o Senhor abra, Senhor, os meus olhos e ouvidos espirituais e dá-me discernimento, graça e sabedoria. Eu abro meu coração para receber a tua palavra e que essa palavra seja como sementes no mundo espiritual e eu possa dar muitos frutos a partir da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, fala comigo, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom e Ele vai falar com você, Ele ouviu a sua oração e Ele vai trazer uma coisa diferente hoje no seu coração. Todo dia a palavra do Senhor se renova, todo dia ela é novidade para nós e hoje não vai ser diferente. Nós vamos meditar o versículo 5 do Salmo 91. Está escrito assim: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia. Então, esse versículo ele está abrangendo um período de 24 horas. Não importa o horário, se é de noite ou é de dia, o Senhor tem solução e tem proteção para a sua vida, né? Deus nos livra dos perigos da noite, e noite pode ser literal aqui, né? Os perigos da noite. Que perigos são esses? É no escuro que o mal age, né? Então, é bandido, é assalto, são pesadelos, opressões espirituais, muitas delas acontecem à noite, na madrugada. E o Senhor está dizendo aqui que livra. Noite também pode representar épocas, tempos ou fases de nossa vida onde a gente não está vendo nada, nenhuma luzinha no fim do túnel. Onde temos problemas que nós não conseguimos encontrar uma solução. Isso nos aterroriza, isso tira o sono. Quantas pessoas sofrem de insônia? E em nome de Jesus, agora mesmo eu estou liberando palavra de cura. Em nome de Jesus, você vai ter um sono reparador. Repreendo essa insônia na sua vida, em nome de Jesus. Então, esse terror noturno abrange terrores na nossa alma, no nosso pensamento, terrores físicos, né? Por mais que a gente tenha segurança nas nossas casas, a nossa segurança é o Senhor, não é? Então ele está falando, não temerás os terrores da noite. Então quem habita no esconderijo do Altíssimo não vai viver de sobressaltos. Não vai ter o terror, né, da noite, daquela fase da vida que é a noite, né, a fase de estar tudo acabando, a fase de uma doença crônica, uma doença que está se estendendo, uma doença de um diagnóstico horrível. Você não vai temer os terrores noturnos, né? Os terrores da noite, da escuridão. Tem um versículo que diz assim, a alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mesmo quando a gente passa por momentos de noite na nossa vida, amanhã sempre raia, sempre o sol aparece, sempre chega o amanhã. Tem até uma música que foi muito cantada nessa fase de quarentena, porque ele vive e posso crer no amanhã. Você pode crer no amanhã.
Hoje pode estar tudo escuro, mas amanhã a luz do sol vai raiar, o sol da justiça vai raiar na sua vida. O Senhor Jesus é o teu sol da justiça e Ele vai trazer a solução. Descansa no Senhor. Essa é uma palavra profética muito específica para uma pessoa que o Espírito Santo está falando aqui. E em nome de Jesus, receba essa palavra, vai vir a solução brevemente. Em nome de Jesus, não tenha medo, não. Vá dormir, vai descansar, porque também está escrito que aos seus Deus dá enquanto dorme, né? Ele fala também da seta que voa de dia, né? Jesus disse para nós, não temais. Ele diz para não temermos, porque quando cremos em sua palavra, somos protegidos. Então, não tema. O medo, ele é o oposto da fé. E hoje tem muitas pessoas com sérios problemas, tendo que fazer tratamento com síndrome de pânico, com medo, ansiedade, são as duas coisas, as duas consequências que vêm do medo, a depressão e a ansiedade. Porque não aprendeu ainda a descansar no Senhor. Quando você decidir entregar mesmo na mão de Deus, entregar o controle da sua vida nas mãos de Deus, você vai descansar, você vai perder esse pavor, esse medo da vida, medo do que o inimigo pode fazer, medo do que alguém pode fazer com você. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça se não for com a autorização de Deus, né? O medo é o oposto da fé, ele vai minando a nossa fé. Por isso que nós temos que repreender, renunciar e quebrar as alianças com o medo, com o terror da noite. O terror da noite vem quando ficamos ansiosos pelo que vai acontecer no dia que está para chegar, né? Vem o terror da noite. O pensamento fica só no futuro, né? Como vai ser amanhã, né? Para lidar com o terror noturno, precisamos então nos cobrir com o sangue de Jesus. Vocês se lembram lá no Egito, quando foi a última noite que eles ficariam ali naquela terra? Passou um anjo da morte de todas as casas, em todas as casas. Só que as casas dos hebreus, o Senhor disse, passa sangue nos umbrais da minha porta e a morte não vai entrar aí na casa de vocês. E assim eles fizeram. Então nós precisamos e não precisaram ficar presos ao terror noturno, porque o sangue de Jesus, representado ali pelo Cordeiro, né, cobria aquelas casas. Então, como que eu me livro do terror noturno? Como que eu me livro de viver apavorado? Cubra-se com o sangue de Jesus. Passa o sangue de Jesus nos umbrais da sua alma. Passa o sangue de Jesus na sua mente, para que ela não seja invadida com pensamentos de medo, de preocupação, de ansiedade, de pessimismo, de derrota. O sangue de Jesus, ele te cobre e esse terror noturno não vai chegar na sua tenda. Em nome de Jesus. Da mesma forma, vamos colocar o sangue de Jesus nos umbrais das portas da nossa alma. Lá no Salmo 24, versos 7 e 10, diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós somos esses portais para que o Rei da Glória entre aqui nessa terra. Você é um portal de Deus aqui na terra e o Rei da Glória entra
na sua vida e através da sua vida para realizar milagres. Você vai se libertar do terror noturno de uma vez por todas, porque você vai invocar agora: entra, Senhor, ó Rei da Glória. Eu levantai, ó portas, as vossas cabeças. Claro que não está falando de uma porta aí da sua casa, está falando de um ser que tem cabeça, que é você. Levante a sua mente, o seu pensamento para o Senhor e diz agora: entre, ó Rei da Glória, entre na minha vida, entre na minha alma, nas minhas emoções, nos meus medos, nas minhas preocupações. Entra agora, Senhor, porque o Senhor é o Rei da Glória, e seja glorificado o teu nome na minha vida. E você vai ver as diferenças daqui para frente, como que vão acontecer as coisas no seu caminhar. Nós somos as portas aqui na terra, pelo qual Deus realiza milagres, não só para você, mas para as outras pessoas, para que o nome dele seja glorificado e para que muitas pessoas se rendam ao Senhor Jesus Cristo. Para não sermos acorrentados pelo temor, pelo terror noturno, precisamos do sangue de Jesus, precisamos nos guardar, sermos cobertos com esse sangue, dessa forma o inimigo não nos atinge. Também fala que nós não vamos ter medo da seta que voe de dia, né? O terror é difuso, você fica preocupado com algumas situações que ainda vai acontecer. Agora, a seta que voa ao meio-dia, seta, ela tem destino certo. Ela tem um alvo a ser alcançado, ela é premeditada, ela é intencional. E o Senhor diz que vai te livrar da seta que voa no meio-dia. Dos planos do inimigo contra você, Deus vai te livrar. Elas podem atingir a área espiritual, emocional ou até mesmo física. São ações específicas de Satanás contra a sua vida. Elas são direcionadas para áreas vulneráveis que você tem. Qual é o seu ponto fraco? Quais as áreas vulneráveis que você tem? Fortaleça-se no Senhor. Tudo você pode naquele que te fortalece, e o inimigo não vai encontrar áreas vulneráveis na sua vida. Onde tem área vulnerável na sua vida, você pede: Senhor, cobre-me com o sangue de Jesus nesta área. E o Senhor vai te cobrir, e essas setas não vão te atingir, porque o Senhor disse para você, lá no Salmo 91, a seta que voa no meio-dia não vai te atingir. A seta que voa no meio dos teus planos, teus planejamentos, até mesmo no meio da vitória que já está na sua mão, não vai atingir você, em nome de Jesus. Com o escudo da fé que nós vimos no episódio passado, você vai queimar esses dardos inflamados do inimigo. Efésios 6,16. Usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Por que que eu tenho que me libertar desse medo? Por que que eu tenho hoje? Porque você hoje tem que quebrar de uma vez por todas a sua aliança com o espírito de medo. Porque o medo, além de nos separar de Deus, traz enfermidades de alma, traz ansiedade patológica, traz depressão. Pela sua graça e misericórdia, o Senhor nos tem dado cura para nossas almas, e Ele vai curar você. Não importa do que você tenha medo, o Senhor tem todo o remédio para te curar. Em nome de Jesus, na cruz de Cristo está toda a provisão que você precisa para ser liberto do medo. O medo, ele vai provocar ansiedade e depressão. Muita gente fazendo tratamento por causa desses dois males da alma, né, do psique, mas quando a gente vai na raiz desses males, que é o medo, a cura vem mais rápido, né? A cura vem acelerada, porque a gente queima a raiz
da ansiedade, a raiz da depressão, né? O que é a ansiedade? Geralmente a ansiedade, ou melhor dizendo, podemos dizer que a ansiedade é você não viver o presente, é viver no futuro. Né? O seu pensamento fica tão viciado em ficar preocupado que você não vive mais o presente. Por isso que de noite você vai dormir e não consegue dormir. Por isso que quando você vai ler um livro, você não consegue ficar concentrado na leitura. Por isso que você está sempre com uma sensação de que está faltando alguma coisa e às vezes você vai buscar essa coisa na comida e come além da conta. A ansiedade é aquela preocupação constante e a maioria das vezes sem necessidade de ser naquela dimensão. Geralmente o pensamento tem assim, a pessoa tem uma fala, um pensamento assim, o presente é impossível de ser suportado, não suporto mais, não vejo a hora que acabe, eu quero que passe isso logo, né? Eu desejo poder avançar no tempo. Ou então fala assim, a espera é insuportável, tenho muita coisa para fazer, me falta tempo, queria um dia de 48 horas, estou me sentindo muito ansioso, sem qualquer motivo. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E aí vem insônia, impaciência, incapacidade de esperar. A ansiedade vai minando até a nossa fé, né? Esses são relatos comuns de uma pessoa ansiosa. E se você tem esses relatos, repense sobre isso. Pergunta para você mesmo, por que eu ando tão ansioso? Por quê? Por que eu tenho que correr desesperadamente? Irmãos, Deus não vai mandar você fazer nada além daquilo que você possa fazer ou suportar. Então, o dia tem 24 horas para todo mundo. O Senhor está te dando graça hoje para saber administrar melhor o seu dia. A ansiedade é a preocupação no futuro. E se eu não conseguir, se não der certo, eu não vou conseguir. Se fulano não vier, e se fulano faltar, e se o dinheiro faltar, e se for mandado embora. Está sempre no futuro. Ao passo que a depressão está sempre no passado, né? No quadro de depressão, o pensamento está sempre voltado para as perdas e para as desilusões, para os fracassos, para as coisas que não deram certo. Irmão, deixando para trás as coisas, prossigo para o alvo, para a soberana carreira que o Senhor pôs na minha mão. Abandona o teu passado hoje, faça as pazes com ele e dá um tchau para ele, para você não ficar com depressão. Ela afeta o comportamento na maneira, em todos os aspectos, até nos relacionamentos e até na saúde física. Provoca sentimentos de tristeza constante, desesperança, desencorajamento, também mina a fé. Então, em nome de Jesus, o Senhor está te chamando hoje aqui para você ser liberto do medo, da ansiedade, da depressão, libertando-se. O temor de Deus é o único temor que remove todos os outros. Nós falamos no episódio passado sobre a sabedoria é respaldada no temor do Senhor, é conseguida, é validada no temor do Senhor. E o temor do Senhor também serve para aniquilar dentro de mim todos os outros medos. Não importa a situação que você esteja passando, o temor do Senhor vai derrubar os outros medos, porque você sabe que Ele está com você, porque você é obediente a Ele e Ele vai trazer uma saída para você. É interessante que o medo, esse medo que nos corrói, que nos mata, que não é o temor de Deus, começou com a queda. O primeiro medo que é mencionado na Bíblia foi o medo de Adão. Deus chama por Adão, em vez dele ir para junto do Senhor, ele esconde. E aí disse, eu tive medo, eu ouvi a sua voz e eu tive medo. É muito diferente do que está escrito lá em Abacuque, né? O Abacuque falou diferente. Ele diz lá em Abacuque 3:1, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi,
Abacuque também teve medo da voz de Deus, porém, ele foi ao encontro de Deus, ele foi na presença, mesmo com medo, porque ele tinha temor de Deus e ele sabia que toda a saída que ele poderia ter estava em Deus. Ele diz assim, ele clama mais ainda ao Senhor, mesmo com aquele medo, ele vai para o esconderijo de Deus e clama: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque sabia que Israel estava debaixo de um juízo de Deus por conta de desobediência, por conta de pecados. Mas mesmo assim, Abacuque não fugiu de Deus. Ele se aproximou do Senhor e pedindo: aviva, Senhor, aviva a tua obra. Aviva, Senhor, a minha vida. Se eu errei, Senhor, eu peço perdão. Aviva meu espírito. Tenha misericórdia na sua ira, lembra-te da misericórdia. E não é esta oração que temos que fazer agora? Nós temos que pedir perdão, arrependermos enquanto nação, enquanto igreja, de todos os nossos pecados, mas também é bom nós clamarmos pela misericórdia de Deus. Ele é grande em misericórdia, né? E Ele tem prazer em nos abençoar. Na relação certa com Deus, o temor se torna em oração de súplica e intercessão. A cura do medo, do síndrome de pânico, da ansiedade, da depressão, tem a ver com voltar-se para Deus. Não estou dizendo aqui que você que talvez esteja num quadro de depressão, está fazendo um tratamento, você tem que abandonar esse tratamento, não. Você vai ouvir seu médico, vai fazer a terapia que você tiver que fazer, mas assegure-se de uma coisa, isso vai durar um tempo, porque a cura vai chegar em nome de Jesus. Se você se apega ao Senhor, se você se volta para Ele, em nome de Jesus, as suas emoções, o seu humor será totalmente estabilizado. O poder de Deus atinge o teu espírito, atinge a tua mente, atinge a tua alma e atinge o teu físico também. E em nome de Jesus eu libero palavra de cura. Em nome de Jesus, pessoas que não estão produzindo serotonina suficiente, em nome de Jesus, seja curado agora. Pessoas que têm tireoide parada, que não está funcionando, em nome de Jesus, tireoide volte a funcionar, em nome de Jesus. Qualquer outra enfermidade que pode provocar depressão, em nome de Jesus eu repreendo e libero cura para você, para você pessoa, e total falência para essa doença, em nome de Jesus. Amém. Deus nunca perde o controle da nossa vida, está lá em 2 Coríntios 2,14. Então você não precisa temer o que vai acontecer amanhã. Deus está no controle. Entregue o controle ao Senhor, né? Crescemos através de crises e dificuldades. Então, as crises vêm, mas vamos aprender com elas. As aflições vêm, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E aí então você vai enfrentar as crises, as aflições, mas sem medo, sem desespero, sem depressão e sem ansiedade, apenas confiando que o teu Deus é poderoso para te livrar de todas as suas aflições e angústias, em nome de Jesus. Você precisa ouvir as vozes certas para diariamente tomar as decisões certas. Não ouça a voz do terror noturno, nem da seta que voa meio-dia. Não ouça vozes da depressão, nem do medo, nem da ansiedade. Não ouça ameaças de ninguém. Em nome de Jesus, ouça a voz certa. É a voz do Senhor. O que o teu Pai está falando para você? Eu tenho certeza absoluta que Ele está falando palavras de vitória, e é isto que você vai ter, vitória, em nome de Jesus. Amém.
Ok, eu falei amém, mas não estamos terminando. Tem mais um pouquinho aqui para a gente pensar. Não deixe de crer que você pertence a Deus. Aquela sensação de pertencimento é maravilhosa, porque eu não estou só, eu pertenço a Ele e Ele cuida de mim. Eu sou dele e Ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E isso é o que nos arranca daquela situação de angústia, de ansiedade, de medo, né? Isso afugenta pensamentos de abandono, de solidão e de que o problema não tem solução. Em Deus, tudo tem solução, tudo é possível que crê. Não há nada impossível para Deus. E você está aliançado com Ele. Comprometa-se com louvor e adoração a Deus nos seus momentos a sós com Ele, né? Adore ao Senhor, louve ao Senhor e tenha o coração grato. Agradeça sempre por cada coisa, tudo que acontecer na sua vida, agradeça ao Senhor. Lá em Atos 16, 25, estavam vivendo aflições, mas eles eles olharam para o Senhor e não para as aflições. Está escrito assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Louve, adore ao Senhor, e as correntes da sua alma serão destroçadas, serão destruídas. As prisões da sua vida estão sendo abertas agora. Jesus levou cativo o cativeiro. Os cativeiros da sua vida estão sendo levados cativos para o Senhor Jesus Cristo hoje. E você é livre. Pode andar, pode correr, pode ir para os braços do Pai, porque você está livre, em nome de Jesus. Ok, entre no descanso do Senhor. O Senhor é poderoso, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, então entregue os seus fardos a Ele, descanse nele. Aproprie-se da realidade de você estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós falamos da depressão, que é viver no passado, né? Você está em Cristo, tudo se fez novo. A sua história agora é outra, né? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo, de Cristo. Efésios 2:13. E você pode receber a paz de Cristo, Efésios 2:17. Não fique ansioso por coisa alguma, espere no Senhor. Qual é a chave para eu descansar em Deus? A oração. A oração é a chave. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O que te preocupa? O Senhor está cuidando de você. E 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Tudo que você pedir ao Senhor, você peça aquilo que você deseja, o seu coração está desejoso. Mas no final da oração você fala: Senhor, essa é a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é muito melhor do que a minha. E eu me submeto à tua vontade. O que nós temos que fazer, irmãos, é aprender a habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa morar, residir, construir uma casa e morar lá dentro. É isso que o dicionário fala do que é habitar. Não é uma coisa provisória, né? Quando residimos em Cristo, no abrigo do Altíssimo, não apenas visitamos de vez em quando, mas fixamos nossa residência lá. Meu endereço é em Cristo. Recentemente eu recebi uma amiga aqui, que veio de fora, e ficou uns dias aqui. Para ela ficar uns dias aqui, eu precisei adaptar algumas coisas. Eu fiz do escritório um pequeno quarto, e algumas outras coisas a gente precisou adaptar.
Mas por que foi feita uma adaptação provisória? Porque ela estava aqui provisoriamente. Ela teve o dia de chegada e também teve o dia de partida. Então eu não precisei construir um quarto para ela, mobiliar e fazer uma porção de coisas, porque a intenção dela não era morar aqui, né? Então vamos nos habituar a morar em Cristo. Então nele você tem a sua sala de estar, você tem os seus móveis, você tem a sua cozinha, né? Nele eu tenho o meu espaço, em Cristo eu tenho o meu espaço, porque Ele é a minha morada. O esconderijo do Altíssimo é o meu lugar de habitação, não somente de visitas, né? Devemos falar em voz alta, confessar com fé que o sangue de Jesus nos cobre. Eu estou protegido pelo sangue de Jesus. Então, não vou precisar ficar preocupado. O medo vem quando confessamos outras coisas que o Senhor não falou, né? Aprenda a confessar aquilo que o Senhor falou para você, não as vozes de pessimismo, de derrota, de acusação, ou que o inimigo está falando no seu ouvido. Essas você tem que ordenar que cale-se. Se você está com suas noites atormentadas com espírito de medo, não dorme direito, está sempre preocupado, é sinal de que você ainda não correu para o esconderijo do Pai, do seu Pai Celestial. Você ainda não conseguiu crer totalmente nas promessas que Ele tem para a sua vida. Corre para lá, porque é lá que você deve ficar. O temor surge quando nossos olhos não estão em Deus. Ande pela fé e não pelo que você vê. 2 Coríntios 5, 7. O grande erro de Israel foi justamente olhar para as muralhas, olhar para o tamanho dos soldados lá de Jericó. Em vez de olharem para Deus, eles olharam para o inimigo. E o inimigo colocou medo no coração deles e eles perderam a condição de conquista da terra. Precisamos crer em sua palavra mais do que acreditamos no que estamos vendo. A palavra de Deus é mais real do que o seu problema, sabe? Eu não estou dizendo que seu problema não existe e não estou minimizando o seu problema, mas eu estou dizendo que o poder de Deus, a presença de Deus e a palavra de Deus é muito mais real e poderosa do que essa momentânea aflição que você está vivendo. Os ataques do inimigo podem ser superados por uma lei acima da natural. Você não vai lutar com seus próprios esforços ou no seu nível de conhecimento, mas sim no sobrenatural, nas regiões celestes reinando com Cristo. Há uma lei superior para vencer. Davi não negou a existência do gigante. Seus olhos viram o problema, mas a sua fé viu as promessas. Essa história você lê lá em 1 Samuel 17. Nós temos uma aliança com Deus, não devemos temer os ataques do inimigo. Eles surgem, mas não tenha medo, porque o Altíssimo é a sua proteção. Em nome de Jesus, o Senhor é com você e Ele não vai deixar o inimigo destruir você jamais. Em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus diz mais uma vez para você: não temas, eu sou contigo. Em nome de Jesus. Você não vai temer os terrores da noite. Deus está fazendo uma promessa a você. Você não vai temer, você não vai ter esses tormentos dos terrores noturnos. Nem seta que voe de dia, você também não vai ter medo delas, porque o Senhor mesmo é o teu escudo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa palavra e nós clamamos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito reine no nosso espírito. Nós entregamos a Ti agora as nossas preocupações, ansiedades e medos, Pai, e Te pedimos perdão por tudo isso, Senhor. Nos ensine a confiar mais em Ti. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor, Pai,
para que haja uma libertação total na vida de cada pessoa que está assistindo. Nenhum vai ser escravo de medo, nem de ansiedade, nem de preocupação. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você é livre, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus, o Senhor é com você. E em nome de Jesus, seta nenhuma que voa no meio-dia vai tocar em você. Nenhum terror noturno também não vai te tocar. Em nome do Senhor Jesus, aquele que é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Seja abençoada e até o nosso próximo encontro. Temos manjares dos céus para nos alimentarmos. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. A sua entrada, a sua saída, que Ele vá à sua frente, do seu lado, atrás, em cima, embaixo, o Senhor te cerque, que o amor do Senhor seja sentido por você e nos mínimos detalhes que acontecerão no seu dia a dia, em nome de Jesus. Deus te abençoe.